Bom dia, meus amigos. Meu nome é Hélio e estamos aqui hoje direto mais uma vez no nosso laboratório para explicar para vocês como funciona mais um ciclo biogeoquímico. O ciclo que veremos hoje é o ciclo do fósforo. Para você entender melhor como funciona esse ciclo do fósforo, temos dois agentes em campo, que são o coronel leite e o bicho grilo. Agora vamos direto com eles em campo para que possamos entender melhor como funciona esse ciclo. Fico aí com vocês. Bom, como a gente já está aqui, né? A gente vai estar dando uma explorada na área. Eu ouvi alguma coisa ali, né? A gente vai estar dando uma explorada na área. Tá rolando uns barulhos estranhos aqui, gente, mas tudo bem. A gente vai estar dando uma explorada na área sobre como é que funciona o ciclo do fósforo, né? A gente vai estar apresentando para vocês aí. Vai estar sendo tudo cinegrafado e tem uma tempestade se aproximando. A gente vai tentar dar continuidade aqui, armar nosso pequeno acampamento e fazer o teste e realizar as pesquisas. Pode observar aqui que a gente está prestes a pegar uma tempestade, mas a equipe já está se posicionando ali para defender, para se proteger da chuva, né? A gente já está prestes a pegar uma tempestade aqui, não uma tempestade, mas uma leve chuva, que aparentemente começou com o céu nublado e a previsão era de chuva mesmo, mas a gente vai continuar realizando aqui as nossas pesquisas e nossos testes e vai estar cinegrafando tudo para vocês. A gente já está aqui realizando alguns processos. Aqui. A gente pode adentrar um pouco na mata aqui, só para tentar mostrar. E o que vai acontecer é que as plantas, como eu vou explicar, as plantas elas vão absorver o fosfato que existe no solo e vão utilizar nos processos de fotossíntese. E esse é um processo extremamente importante para o meio ambiente passarinho, né? Vamos adentrar mais a fundo nisso aqui. Então, né, como é que ocorre o ciclo do fósforo? O ciclo do fósforo é um ciclo bem simples, na verdade, que ele se baseia na síntese do próprio fósforo, né? O fósforo ele não se encontra em sua forma elementar no ambiente, mas sim ele se encontra na forma de um íon fosfato, né? Aí tá aparecendo a composição aí. Tá, então como é que ocorre o ciclo do fósforo no ambiente, né? Basicamente por meio de síntese, porque esse elemento ele não é presente em sua forma natural no ambiente, mas sim na forma de um íon fosfato. O que ocorre? Esse íon ele geralmente está presente no solo compactado, em meio às rochas. O que ocorre é a absorção desse íon através das plantas. E os animais que se alimentam dessas plantas acabam adquirindo, por meio da biomassa das plantas, esse íon fosfato. E vai passando de consumidor primário para terciário, para primário, secundário, terciário. Ele vai passando conforme a cadeia alimentar. Ele vai passando para os diversos nichos de alimentação existentes dentro de um ecossistema. O que ocorre é que quando o animal morre, né? Quando ele morre, esse fósforo presente na sua biomassa ele retorna para o solo
E isso pode acontecer de duas formas. A primeira, obviamente, ele vai retornar para o solo em forma de íon fosfato, normal. Decomposto, é que eu ouvi um barulho ali. Ele vai ser consumido, dá um corte aí, o editor dá um corte. O editor dá um corte nessa parte. O que acontece é que esse animal morto, esse papel, corta aí, editor, peraí. Fico puto da cara! Aí, tempinho pra merda, falei, mas tudo bem. Vou dar um tempinho aí de 3 segundos. Puta que eu pariu, me perdoe. Mas é pra ficar puto da cara. O que ocorre é que esse fosfato ele vai retornar ao solo através da ação dos decompositores, que através dos seus processos de alimentação vão devolver o íon fosfato ao solo. Isso é um ciclo bem curto, por isso disse que o ciclo do fósforo é um ciclo muito curto, já que ele ocorre em um estágio muito rápido, de uma forma muito rápida. É do solo para as plantas para os consumidores, e ao final da vida os consumidores eles são devolvidos ao solo através da ação dos decompositores. Porém, quando esse ciclo ele ocorre na água, diferentemente de quando ele ocorre no solo, na água o processo é diferente. Ele pode ocorrer de duas formas. A primeira, obviamente, é ele ser absorvido pelas algas, né? Ele ser absorvido pelas algas e dá início a todo o ciclo e alimentação depois daquele ecossistema. E o segundo é que o fósforo, ao ser decomposto, né, dentro dos corpos dos seres vivos, ele retorna ao fundo dos lagos, ele se sedimenta no fundo dos lagos, dos fluxos hídricos, ele se deposita no fundo. Isso pode ocorrer no mar, pode ocorrer em lagos e rios, e o que acontece é que através de um processo de erosão, apenas por um processo de erosão, esse fósforo ele pode voltar ao solo normal. Por um processo de erosão dessa parte que o sulfato dá um corte aí. Através da erosão, em que essas camadas de fósforo sobrepostas, geralmente em rochas sedimentares, eles conseguem retornar à superfície, né? Ou até tornar essa própria superfície e devolvendo ali o solo, mas tornando aquele solo ali um solo como se fosse um solo normal e não um leito de um curso hídrico, né? Em função disso, ali esse ciclo é um pouco mais longo, né? Em função disso, esse ciclo é um pouco mais longo. Por isso disse que o fósforo ele pode ocorrer em um ciclo químico, bioquímico, né? Ou ele pode ocorrer também de um ciclo geológico, já que o processo de erosão demora milhões de anos para acontecer. Olhe! Foi explicado, né? Existem diversos agravantes pelo uso do fósforo em excesso. Entre eles, o superuso do fósforo para a produção agrícola acaba afetando diretamente o solo, uma vez que essa quantidade de fósforo acaba entrando em lençóis freáticos e as plantas não possuem a capacidade de... Eita, a câmera tá virando. Deu um ângulo bem maneiro. Entre alguns dos principais agravantes do fósforo, né, em degradação ao meio ambiente, o que ele acaba afetando é que as plantas elas não conseguem absorver a maior parte do íon fosfato presente no solo, e o mesmo acaba, por fim, ele acaba indo para rios e lagos. Em função disso, ele acaba contaminando o solo e acaba contaminando a água em função da alta quantidade de íon fosfato que é presente ali, né? Já que as plantas não conseguem absorvê-lo. Dentre os principais efeitos que ocorrem no ambiente, né, de degradação ambiental, esse seria um dos agravantes mais sérios. O íon fosfato não é absorvido pelas plantas e acaba na água, contaminando o solo. Em função disso, a produção agrícola de alguns países já é controlada pelos órgãos do governo,
Esses que exigiram das empresas diminuir o uso do íon fosfato e do uso de fosfato na produção de seus agrotóxicos e na produção de seus produtos orgânicos, tais como o adubo em geral, já que o fosfato é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas. Essas que utilizam fosfato para realizar alguns processos relevantes relacionados à fotossíntese, tais como já explicado. Esses órgãos governamentais exigiram das empresas que diminuíssem a quantidade de fosfato existente em seus produtos. Isso pode vir a beneficiar a agricultura em geral e o meio ambiente, uma vez que a quantidade de fosfato aplicada em alguns produtos diminuiu.